Bom, gente, vamos conversar sobre um assunto que interessa a todos nós, homens e mulheres, né? Se não fizeram, tem vontade de fazer. Está aqui comigo o Dr. Mário Henrique da Rocha, ele que é cirurgião plástico. Tudo bem, doutor? Tudo bem. É um prazer recebê-lo novamente aqui, viu? Obrigado. Doutor, nós já conversamos meio que da cirurgia plástica no geral. Falamos de corpo, falamos de face. Hoje eu gostaria de falar com você um pouquinho mais específico, principalmente na cirurgia de face, que é uma grande preocupação da pessoa quando opta em fazer uma delas, porque fala assim, se ficar algum problema ou se eu não gostar, o que eu faço? É essa a realidade quando as pessoas chegam no consultório e tem muito medo de mexer no rosto? Existe um medo muito grande, né, dos pacientes em estarem operando a face, né? Uhum. E esse medo, acredito eu, que seja até um pouquinho maior aqui no Mato Grosso. Talvez por não ter essa cultura de fazer a cirurgia plástica na face, as pessoas têm um pouquinho mais de medo. Não viram alguém que operou, não viram que o resultado é muito bom e ficam com um pouquinho mais de receio mesmo. A plástica do nariz, doutor, é assim, um grande sonho. A gente percebe muitos homens, as mulheres, eu não gosto disso, porque tem uns que tem uma certa elevação assim no nariz, ou é muito pontudo, ou acha que é muito aberto, né? Existe algum segredo para que o resultado da plástica do nariz seja bom? Com certeza. Mudou muito o que se fazia nas plásticas de nariz antigamente para o que se faz hoje. Hoje, o cirurgião plástico ele tem um conhecimento muito maior de nariz. Então, você que quer fazer uma plástica no nariz, a cirurgia que vai ser feita hoje, com certeza ela vai estar utilizando um conhecimento que não existia há alguns anos. Né? As cirurgias antigamente, elas eram cirurgias em que você, principalmente, retirava alguma estrutura do nariz. Então, se a pessoa tinha o dorso que incomodava, se a ponta era pontuda, você acabava diminuindo o nariz, retirando cartilagens, fazendo a diminuição. Hoje não é feito isso? Hoje faz-se também, mas hoje a cirurgia a gente diz que é uma cirurgia estruturada. Então, se a pessoa tem algum problema na ponta, ao invés de eu retirar a estrutura, uma cartilagem, não, eu posso colocar uma nova cartilagem do próprio nariz do paciente, reposicionar a cartilagem e dar aquele formato bonito. Qual que é a grande vantagem disso? Você tem uma estrutura que ela vai ser mantida. O teu nariz, ele fica um nariz forte, ele continua um nariz forte. E você consegue moldar ele da forma que você quer. É igual você construir uma casa, né? Se você vai retirando paredes, a casa vai ficando mais frágil. Agora, se você quer fazer uma fachada diferente, se você quer dar algum toque especial para a casa e você complementa, você faz uma estrutura nova, com certeza o resultado é muito melhor. Doutor, acontece às vezes do problema da pessoa achar que o problema é no nariz e ser algum outro detalhe da face que faz com que a impressão que dá é que ele seja maior do que, ou que não esteja legal? Com certeza. Existem alguns casos em que a pessoa vem se queixando que ela tem um nariz grande, ou que o nariz dela é muito para frente no rosto. Mas não é o nariz que está grande, às vezes é o queixo que está para trás. E ela vê de lado, ela fala, não, meu nariz de frente é muito bonito, mas o meu nariz de lado é feio. Que é aquele tipo biquinho de passarinho assim, isso, né? Às vezes o problema não é o nariz, às vezes o problema é o queixo. Então, para esses pacientes, você pode fazer a plástica no nariz? Pode. E às vezes você vai ter uma melhora em fazer a plástica no nariz. Mas o segredo é você avaliar o teu paciente de forma completa e às vezes associar uma plástica no queixo. Entendi. E é muito simples. É feito uma incisão por dentro da boca, que não fica com cicatriz. Não fica marca nenhuma? Nada. E coloca-se uma prótese de silicone. Que essa prótese ela vai na região aqui do osso. E isso você aumenta, dá um queixo mais bonito, mais forte. Para os homens é uma situação fantástica, né? Dá aquele olhar mais forte, né? Mais masculino. Mas às vezes até para as mulheres também, você tem próteses menores, pode utilizar. Aliás, quando se trata em prótese, quando se trata essa questão do nariz, existem algumas próteses também para a bochecha, para essa parte aqui, que às vezes a pessoa não tem uma estrutura aqui. Também pode ser um caso de evitar mexer no nariz e mexer no outro lado da face. Existem. Essas próteses, na verdade, hoje, com a evolução tecnológica que você teve, não se utiliza muito mais prótese para bochecha, né?
porque você tem os preenchimentos. Então tá. você consegue aquele efeito com os preenchimentos. Mas hoje existem até cirurgias maiores que você pode fazer, nas quais você avança os ossos da face. Você mantém o nariz na posição e avança toda a face. Então o conhecimento que se tem hoje é fantástico. Hoje, quem está insatisfeito com o nariz só fica insatisfeito se quiser. Porque conhecimento para fazer um nariz bonito, ter um bom resultado cirúrgico existe. Quando se tem aquela elevação, que até você citou o nome correto e eu não me lembro, principalmente desse ossinho. Giba. Isso, esse ossinho aqui. Aí, necessariamente, eu tenho que ter esse desgaste? É uma cirurgia mais complicada do que, de repente, eu queria meu nariz mais pontudo, eu quero ele menor na ponta? Eu entendo a cirurgia do nariz, eu não entendo assim mais complicada, menos complicada. Eu entendo que o nariz você vai esculpi-lo. Né? Eu entendo como se fosse uma obra de arte, na verdade. Você tem que esculpir. Se você tem algum excesso, por exemplo, aquele ossinho que incomoda, você pode raspar, eventualmente você pode cortar. Se o nariz é muito largo, você pode fazer uma fratura, né? Afiná-lo. Se a ponta é muito pontuda, você pode tanto baixá-la quanto levantá-la, né? Tudo isso sem necessidade de usar materiais que não o próprio organismo do paciente, a própria cartilagem, né? E o resultado acaba sendo muito bom. Doutor Mário, às vezes a gente escuta muitas pessoas falar assim, mas quando eu era criança eu tinha um narizinho tão perfeito. O nariz, ele vai mudando com o passar dos anos? Vai mudando sim. O que acontece, que as pessoas às vezes falam, parece que o nariz cresce, né? Não é que o nariz cresce, conforme você vai envelhecendo, o teu nariz ele tende a apontar para baixo. Tudo no corpo cai. Por que o nariz... A barriguinha cai e o nariz cai também, só que ele demora um pouquinho mais. Então pode reparar que aquela pessoa que ela é um pouquinho mais de idade, ela vai ter um nariz caído. Por isso que hoje, quando se faz a plástica do nariz, não se faz mais aquela técnica que fazia antigamente de retirar as cartilagens para moldar. Porque ela vai fazer falta lá na frente. Ela vai fazer falta. Então fica muito bonito às vezes agora, pode até ficar bonito. Mas mais para frente, esse nariz ele vai cair mais, porque você tirou a sustentação. Então isso foi um conhecimento que os cirurgiões plásticos, ao observarem os pacientes ao longo de vários anos, começaram a reparar, nossa, mas o meu nariz fica bonito e dali a alguns anos ele não perde o resultado. E mudou-se o conceito. Então hoje é quase errado você não fazer isso. Né? O conceito hoje é colocar uma cartilagem para dar estrutura, é fazer uma cirurgia que nós chamamos de estruturada, e não mais aquela cirurgia que você tira a estrutura para dar a forma. Entendi. Isso é interessante, hein, gente? Porque realmente eu não tinha parado, né, para analisar, porque as pessoas às vezes até brincam, o nariz e a orelha nunca param de crescer. Quer dizer, isso é um mito, digamos, ele vai sofrendo mudanças, mas não que... porque as outras partes da nossa face é que vão mudando e dão essa impressão. Eles têm um crescimento muito discreto, mas não é tanto o crescimento, é a queda, né? Então, minha orelha ficou maior. Não é que ficou maior, teu lóbulo caiu um pouquinho, né? Tudo cai então, doutor? Tudo cai. Por isso a importância de você fazer uma cirurgia que você dê uma estrutura, que você fortaleça essa estrutura, essa região do corpo do paciente. Nós vamos conferir um bloco, depois eu gostaria que o doutor me respondesse o seguinte, eu posso ter qualquer nariz no meu rosto ou eu tenho que pensar que o meu rosto é compatível para um determinado tipo de determinado formato de nariz? Eu estou conversando com o cirurgião plástico Mário Henrique da Rocha e hoje o nosso assunto é rinoplastia, né? Doutora, a pergunta que ficou era para você me responder. Eu posso ter qualquer tipo de nariz ou, dependendo do meu rosto, é o nariz que eu vou ter e não adianta? Porque às vezes eu pego é igual quando vai fazer lábio ou alguma coisa. Quero a boca da Angelina Jolie, eu quero o nariz do Brad Pitt. Isso é possível ou não? É possível, mas não é o indicado. Você tem que ter um nariz que ele esteja em harmonia com o teu rosto, né? Isso é uma coisa também que é um conhecimento que mudou recentemente. Antigamente todo mundo fazia aquele nariz fininho, pequenininho, que em alguns casos resultava no nariz do Michael Jackson, né? Por que o Michael Jackson tinha aquele nariz dele? Porque
Quando fazia a cirurgia nele, cada vez ia tirando um pouquinho mais. Chegou no momento que não tinha mais o que tirar. Era como se fazia antigamente. Hoje não. Hoje, por isso que é importante a avaliação do cirurgião. O que você vai ao cirurgião, o que ele vai te avaliar? Ele vai ver o teu rosto, ele vai ver o teu corpo e ele vai ver o teu nariz. É um conjunto, né? É um conjunto. E baseado nisso, você tem que fazer um nariz de acordo. Então, algumas mudanças, por exemplo, algumas diferenças que existem. A mulher, ela tem um nariz um pouquinho mais erguida a ponta, né? O homem não. O homem com a ponta erguida já não fica bonito. Então, você faz, é diferente a cirurgia. O nariz do homem é um nariz um pouco mais grosso, da mulher é mais fino. Eu não posso fazer um nariz fino no homem, senão vai ficar um nariz de mulher, né? Então são alguns detalhezinhos. O negro, ele tem algumas alterações no nariz que você não pode corrigir todas. Você não pode fazer um nariz que é mais comum na raça branca para a raça negra. E o inverso também, né? E o inverso também. Então você tem que fazer um nariz. O que eu entendo que é a melhor cirurgia de nariz? Aquele nariz que fica bonito, mas parece que não operou. Verdade. Porque o que fica feio, nossa, ele operou o nariz, você consegue ver. Se você vê, tá bonito, mas você não consegue ver. Tipo assim, você mudou alguma coisa, mas o quê? Né? E isso é muito bonito. Isso que é a beleza da cirurgia plástica, né? Você fazer isso. A pessoa opera, as cicatrizes, elas ficam praticamente todas escondidas, então não tem como dizer. Se você faz um nariz que fica em harmonia com o rosto, perfeito. O resultado fica excelente. Até, você tocou no assunto de nariz de Michael Jackson e às vezes a própria imprensa já chegava a falar que ele tinha uma prótese, que ele não tinha mais nariz, que só tinha um buraco e tal, tantas fofocas que a gente ouviu que a gente não sabe até onde é real. E a gente ouve muito também. Você só pode mexer uma vez ou duas vezes. Até quantas vezes, né, a pessoa pode fazer uma rinoplastia. Isso. Não existe um limite para quantas vezes você pode fazer a rinoplastia. Em tese, você pode fazer quantas vezes forem necessárias. Qual é o problema? Cada vez que você faz, a dificuldade acaba sendo um pouquinho maior. E antigamente, retirava-se pedaços da cartilagem, do osso, do nariz, iam tirando estruturas. Então, cada vez que você fazia, a sustentação do teu nariz era menor. Por isso que existiam até as próteses de silicone para nariz, que eram aqueles casos que tinha sido retirado praticamente tudo e você tinha que colocar uma prótese de silicone. Hoje não se faz mais isso. Hoje você retira um pedacinho, por exemplo, do septo do paciente. Se o paciente não tiver o septo, você pode retirar a cartilagem de outros lugares, atrás da orelha, enfim. E com essa cartilagem você molda o nariz do teu paciente. Entendi. Então, caso alguma coisa ele não tenha gostado, precise mexer, é muito mais fácil. Você não tirou cartilagem, você tem até cartilagem às vezes a mais. Se você precisar moldar, é tranquilo. Qual que é a dificuldade, entendo eu, para o cirurgião? Se é um paciente que eu operei e eventualmente por qualquer motivo ele não gostou, ou estava tudo bem, ele teve um acidente de carro, aconteceu alguma coisa assim, precisa de fazer uma complementação. Eu não vou ter receio nenhum em operar. Por quê? Eu operei, eu sei o que foi feito. Exato. A dificuldade esse paciente ele operou com outra pessoa. Às vezes eu consigo avaliar o que foi feito, mas nem sempre. E aí você fica, mas o que será que foi feito? E dependendo do que foi feito, fica difícil para eu mexer. Vai da honestidade, vamos falar assim, do paciente também na hora da consulta da lógico que isso tudo vai ser feito os exames e tal, mas assim, de ser muito sincero ou ter acesso às informações de uma antiga cirurgia ajuda nesse caso, doutor? Com certeza, é muito importante. Por quê? Porque é o que eu falei, você vai fazer uma cirurgia de nariz e você quer fazer uma complementação, você quer colocar uma estrutura mais reforçada. E você precisa de cartilagem para isso. Você vai retirar a cartilagem de um lado que ela está sobrando. Antigamente você retirava de onde sobrava e descartava, jogava fora. A verdade era essa. Agora não. Você vai retirar de onde sobra e vai colocar onde falta. Se esse paciente já operou, às vezes eu não vou ter a cartilagem que eu preciso. Entendi. E eu vou ter que buscar em outros locais. Isso não é um problema. Mas é ruim você começar uma cirurgia e ter uma surpresa dessa. Entendi. Né? É por isso que tem que ser. Doutor, qual é o tempo, independe, vai ser de caso para caso,
entre fazer a cirurgia e voltar à vida praticamente normal? Olha, depende da cirurgia que vai ser feita, né? Por que depende? Se você não precisa fraturar, a recuperação é um pouquinho mais rápida. Se precisa fazer uma fratura, demora um pouquinho mais. Quando você fala um pouquinho mais, 15, 20, 30 dias, como que é? Não. Você opera hoje, em 2, 3 dias você já tem condições de estar com as suas atividades, desde que não envolva você tomar sol, que não envolva você carregar peso, né? Mas já pode estar com as suas atividades normais. Em menos de uma semana você já está recuperado. O que o paciente tem que entender? Que às vezes ele vai precisar usar um gesso, que ele vai estar utilizando curativos. Então a gente às vezes recomenda o afastamento por causa disso. É ruim alguém ir no trabalho com o nariz engessado, né? Então... Mas esse seria a única... Mas é mais por isso. Ou caso o trabalho deles envolva carregar peso, envolva alguma atividade que não pode fazer. Mas por questão de estar inabilitado, não. Ele pode estar habilitado para ter a vida dele normal. Com aquele curativo nos primeiros dias que fica. Tranquilo. Tem gente que até gosta de mostrar o curativo, viu? Uma outra coisa, essa questão da queda com o passar dos anos, com a idade. O procedimento também leva o mesmo tempo e é mais ou menos no mesmo estilo, ou ele é mais rápido, mais fácil para dar aquela levantadinha de novo se alguém não está satisfeito pela queda por idade? Depende, né, na verdade. Você tem que ver o que está ocasionando a queda. Se é só a idade, se tem mais algum outro fator. Em relação ao tempo, isso varia muito de um nariz para o outro. Por quê? Porque o nariz ele tem que ser esculpido. Então, o processo é basicamente o mesmo. É basicamente o mesmo, mas algumas você vai demorar um pouquinho mais para esculpir, outras um pouquinho menos. Mas não é uma cirurgia, no geral, demorada. Normalmente não. Obrigada. Realmente, hoje eu aprendi muita coisa, viu, gente? Porque eu não sabia que essa história que nariz também caía, como cai tudo, né? Mas é muito interessante e às vezes a gente tem que ficar atento mesmo. É aquilo que você falou, às vezes não é o nariz, às vezes é uma outra parte da face e você é especialista em face, né? Você tem uma especialização só em face, né, doutor? Na verdade, no Brasil ainda não existe a especialidade de cirurgia plástica da face, a estética, né? Mas o hospital referência no Brasil em cirurgia plástica da face é o Hospital da Plástica no Rio de Janeiro. É um hospital que é referência no mundo inteiro. Vem cirurgiões do mundo inteiro para aprender esses conhecimentos lá. Eu tive a oportunidade de ficar nesse hospital no ano passado, fazer um estágio lá com os especialistas. Tinha médicos italianos também aprendendo, tinha franceses. E isso gera um conhecimento muito grande, né? Eu só ainda não divulgo especialista em face porque ainda não existe essa divisão na cirurgia plástica, né? Então, é um cirurgião plástico que faz face também. Aí, obrigada, tá? Qualquer dúvida também você pode acessar, né, o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, que é importante, uma coisa que a gente sempre ressalta, que é importante quando você busca um cirurgião plástico, que seja realmente membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é mais uma garantia realmente de qualidade, né, de resultado final. Com certeza, é o início para o sucesso da sua cirurgia. Vou te convidar para a semana que vem, a gente está falando um pouquinho sobre abdominoplastia, pode ser? Com certeza.